Bom dia, meus queridos! Como vocês estão? Espero que esteja todo mundo com muita saúde e respeitando aí as normas de isolamento social. Estou aqui novamente para darmos continuidade às nossas aulas à distância de Química. E a aula de hoje iremos tratar um assunto chamado mistura de soluções com reações químicas e titulação, que é um assunto que está dentro desse outro. Então vamos lá para essa aula? Pouquinho antes de nos distanciarmos por conta dessa pandemia que vivemos agora, estudamos em sala de aula assuntos como concentração de soluto e diluição de solução. Vocês lembram disso? Bem, nas concentrações de soluto, nós vimos diversas formas de quantizar a quantidade de soluto em uma solução. E ela poderia ser de forma mássica, que é a nossa concentração comum, em números de mol, que seria a nossa quantidade de matéria. Tem também o título e diversas outras formas. Entretanto, eu trouxe essas três formulazinhas aqui no nosso primeiro slide, porque vão ser as mais precisas para o conteúdo de hoje. Vimos também a diluição, que é quando nós temos uma solução e adicionamos mais solvente a ela, certo? Então tem lá uma mistura, uma diluição onde vai diminuir os valores das concentrações. Ou quando a gente remove solvente da nossa solução, nós vamos ter um aumento da concentração, da qual nós poderemos utilizar essas três formulazinhas aqui embaixo, certo? Então, é só uma pequena forma de lembrarmos o que já vínhamos estudando para introduzir novamente vocês nesse conteúdo. Se vocês não lembram bem dessas fórmulas, pause aqui esse slide e copie ela aí no seu livro para você não esquecer. Então vamos lá? Então vamos falar primeiramente aqui de misturas de soluções diferentes, porém que têm o mesmo solvente, que reagem entre si. O que isso quer dizer? Eu pego lá uma quantidade de uma mistura que eu tenho, de uma solução na real, e pego uma outra solução. Eu junto essas soluções que vão ter solutos diferentes e misturo elas em um único recipiente. E o que vai acontecer? Esses solutos irão reagir, ou seja, irão se transformar em uma outra coisa. E essa outra coisa a qual ele irá se transformar, nós temos interesse em saber a sua concentração final e a sua quantidade de matéria final. E saber, em forma de balanço, quanto temos para reagir de um soluto e quanto temos de outro soluto para ocorrer essa reação. Se algum está excedente e se algum é o limitante, certo? Então, para isso, precisamos compreender e saber de cabeça quatro pequenos passos, tá? E eu vou ver aqui, vou falar para vocês esses quatro pequenos passos. E você que não tem anotado aí no livro, copie esses quatro passos para na hora de resolver as atividades ficar mais fácil. Então vamos lá. O passo 1, escrever a equação química do processo corretamente balanceada. Então nós vamos escrever quais são lá os nossos reagentes, o que nós vamos ter no produto e observar se essa reação está balanceada, que é de grande importância. O nosso segundo passo é descobrir a concentração em quantidade de matéria, ou que seja em mols, dos reagentes. Então, nós precisamos saber o número de mols de cada reagente que estamos utilizando. O nosso terceiro passo é verificar se há ou não reagente em excesso. Então, isso aí também tem que ser observado durante o nosso processo lá de reação. Nós vamos saber se algum deles está em excesso. E o nosso quarto e último passo é, por meio dos coeficientes da nossa equação química, prever a quantidade em mol do nosso produto. Um detalhe é que esse primeiro e segundo ordenzinha aí, elas podem ser invertidas, tá? Essa primeira e segunda regrinha aí, elas podem ser invertidas. A gente pode primeiro descobrir os valores de concentração e quantidade de matéria, de mol, ou descobrir a quantidade de matéria que nós temos dos reagentes, para depois escrever a equação química do processo balanceada corretamente. Isso não vai interferir no processo. Mas eu e no livro de vocês geralmente segue essa sequência para esses passos. Detalhezinho que eu coloquei aqui, ó, eu coloquei as nossas fórmulas para calcular a quantidade de matérias, ou seja, o nosso número de mols da nossa reação. Então, ó, o número de mols pode ser calculado pela massa, sobre massa molar, ou a gente pode calcular aqui, ó, temos a forma de concentração de matéria, que é número de mols por volume. Detalhe que quando tem um númerozinho 1 aqui,
Lembrem-se que está se falando do soluto. E a gente pode calcular, então, ó, a quantidade de matéria ou números de mols do soluto, que é igual à concentração molar ou concentração em quantidade de matéria vezes o volume da nossa solução. Então, temos essas equações para calcularmos a quantidade de matéria, certo? E isso aí é bastante importante para a aula de hoje. Vamos para o próximo slide? Então, eu trouxe aqui um pequeno exemplo para nós respondermos e fixar aqueles 4 pequenos passos. Temos aqui, ó, o exemplo. Considerando a mistura de 70 ml de uma solução de HCl de concentração 0,3 mol por litro, com 30 ml de uma solução de NaOH de concentração 0 mol por litro, classifique a solução final como ácida, básica ou neutra e calcule a concentração do sal formado na solução obtida. E para isso nós devemos saber que o HCl é o nosso ácido clorídrico, certo? E o NaOH é a nossa base. Então, se eu tenho mais presença de ácido, se o ácido estiver em excesso nessa reação, a nossa solução final, o nosso produto final, ele vai ser ácido. E se eu tiver mais base, ele vai ser básico. Ou se eu tiver a mesma quantidade de ácido e base, nós teremos um produto neutro, tá? Que não será nem ácido nem básico. Então vamos aqui fazer os cálculos para essa questão, para esse exemplo. Então hoje nós iremos ter auxílio aqui de um quadro. Espero que o vídeo aí não corte um pouco minha cabeça, mas o importante mesmo não vai estar aqui na minha cabeça, né? Vai estar aqui escrito no quadro. Então vamos lá. Pelos nossos passos, o primeiro era escrever a nossa reação, né? E verificar se ela está balanceada. Quanto a isso, vocês não se preocupem muito. Quase todas as questões de Enem e do livro de vocês já vai trazer a nossa equação, certo? Se não trouxer, elas são simplesinhas de se resolver ou de encontrar aí na internet. Então vamos lá. Aqui eu escrevi, ó, HCl mais Cl não. NaOH, que é o nosso hidróxido de sódio, não é isso? Acho que dá para enxergar aí no vídeo de vocês. Vai formar o NaCl mais H2O. Então, ó, essa equação está balanceada? Quantos Na eu tenho no meu produto aqui? 1 Na, não é isso? E aqui nos meus reagentes? 1 Na. Vou escrever de azul que destaca mais. Quantos hidrogênios eu tenho aqui no meu produto? 2, né? Formou um H2O. Quantos hidrogênios eu tenho aqui nos meus reagentes? Também 2. Quantos cloros eu tenho? 1 e 1. Não é isso? Então, a equação perfeitamente balanceada. Ó. Oxigênio 1 e 1. Então, o nosso primeiro passo está feito. Para o nosso segundo passo, que é calcular a quantidade de matéria que nós temos nos nossos reagentes. Então, ó, nos reagentes temos o HCl, o NaOH. E no enunciado da nossa questão, ele nos dá o volume que eu vou ter da solução de HCl e vai dar a concentração do nosso soluto, que é o HCl, na nossa primeira solução. E temos também a solução de NaOH, no qual ele nos dá também o volume no enunciado, que é de 30 ml, certo? E a gente vai transformar ele em litro, lembrando que ml a gente tem que transformar para litro, que dá 0,03. E nos dá também a nossa concentração concentração molar, né, que esse termo está sendo deixado em desuso. Nós vamos ter a concentração em quantidade de matérias, que é 0,7 mols por litro. E aqui a gente tem, para o primeiro que eu esqueci de falar, do HCl, nós temos um volume de 70 ml, ou 0,07 litros, e temos uma concentração em quantidade de matéria de 0,3 mol por litro. Bem, então temos que calcular a quantidade de matéria. Sabendo o volume e a concentração, nós podemos calculá-lo através dessa seguinte fórmula. Número de mols do soluto é igual, acredito que está dando para ver aí, né, gente? É igual a volume vezes a nossa concentração em quantidade de matérias de soluto. Então, ó, temos essa equação. Então, nós vamos multiplicar volume pela concentração em quantidade de matéria, que nos deu 0,021 para os dois casos, para as duas soluções diferentes.
Resolvido o segundo passo, nós temos que fazer o primeiro, que é o quê? Saber se algum desses solutos estão em excesso. Para isso, ó, nós temos que verificar que nossa equação tem valor de 1 para 1 para 1. O que isso quer dizer? Que eu vou ter 1 mol de HCl reagindo somente com 1 mol de NaOH, que vai formar 1 mol de NaCl. Se nós tivéssemos, por exemplo, 2 mol de NaOH, nós iríamos ter uma proporção de 1 para 2 para 1. Iríamos necessitar de 1 mol de ácido clorídrico com 2 mols de hidróxido de sódio para formar somente 1 mol de NaCl, o que não é o caso. Então, nós temos aqui nos coeficientes 1 e 1, formando uma proporção de 1 para 1. Isso quer nos dizer que se eu utilizo 0,021 mols, que é o nosso número de mols que a gente calculou para a nossa primeira solução de HCl, eu vou ter que utilizar a mesma quantidade do meu outro produto, que é o nosso hidróxido de sódio. Então, se eu usei 0,021 mols de HCl, eu tenho que utilizar também 0,021 mols de hidróxido de sódio para formar 0,021 mols de NaCl. Ou seja, a quantidade que eu tinha para o nosso primeiro caso, eu também utilizei... desculpa, gente, para o nosso primeiro caso não. A quantidade que eu utilizei para a nossa primeira solução, eu também precisei na segunda solução, certo? Então, os dois foram totalmente consumidos, ou seja, nada ficou em excesso. Portanto, o nosso produto, ele nem teve caráter ácido nem básico, porque, veja, não sobrou ácido nem sobrou base. Os dois foram consumidos para formar o nosso sal, de NaCl. Então, essa solução a gente já sabe de cara que ela é neutra, tá? Tem caráter neutro. Vou escrever aqui. Tem um caráter neutro, tá? E a pergunta que tem aí na nossa questão, além dessa, de saber o caráter dela, o tipo dela, é saber a quantidade de matéria que a gente teve no nosso produto de NaCl, né? Então, ó, foi 0,021. O nosso produto, nossa quantidade de NaCl formado, do nosso sal formado, foi de 0,021 mols. Tá? Questão respondida e batida. Espero que vocês não tenham compreendido, mas caso não tenham compreendido, voltem um pouquinho aí o vídeo e reforcem esse exemplo, tá? Iremos dar uma continuidade no nosso conteúdo agora. Então vejam aqui que para resolvermos nossa questão anterior, precisamos utilizar somente esse passo a passo. Escrevemos a equação balanceada, descobrimos a concentração e quantidade de matéria, o número de mols dos nossos reagentes, verificamos se há ou não reagente em excesso e, por último, por meio dos coeficientes da equação, quais eram que a gente viu lá as proporções, estava de 1 para 1 para 1, prever a quantidade de mols do produto, que era justamente o que ele pedia no enunciado da questão. Por isso que eu não falei o quarto passo, tá? Agora iremos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto, falando sobre titulação, que nada mais é do que uma aplicação muito importante desse conteúdo. É muito utilizado, nós químicos utilizamos bastante a titulação na química analítica, certo? Que é aquela química que nos ajuda a saber as quantidades de produtos, reagentes, que nos dá valores mais precisos. E para isso é utilizado alguns equipamentos, do qual eu separei aqui para vocês os principais deles, tá? Na titulação, precisa utilizar uma bureta, que é esse equipamento aqui, ó. Ela é toda oca por dentro, é graduada, ela se assemelha a um canudo, mas lá no finzinho dela tem um aparato que vai nos ajudar a regular o fluxo. Ele pode fechar esse fluxo ou abrir para sair em maior quantidade ou apenas gotejando, tá? Então, girando ele, deixando ele na horizontal, nós estamos abrindo o fluxo dele. Então, aquele líquido, que seria o titulante, que vai estar presente nele, vai descer, certo? Vai gotejar, na maioria dos casos. Temos também o suporte, que é um suporte de ferro com a garra, que é para segurar a nossa bureta.
Um dos outros principais equipamentos é o nosso Erlenmeyer, certo? Que é esse aparatozinho de vidro aqui, ó. E ele é muito importante para fazer esse processo. A gente, por exemplo, não pode utilizar um beck numa titulação, ou pelo menos não é o recomendado, porque o Erlenmeyer ele tem um formato específico para para essa titulação. Porque como estamos trabalhando com ácidos e bases na maioria dos casos, e podem ser ácidos e bases fortes que chegam a corroer, queimar objetos, é importante que seja algo seguro, né? E as paredes que estão inclinadas do Erlenmeyer, no momento em que nós agitamos ele, porque é preciso fazer essa agitação na titulação, não permite com que os ácidos e as bases que ali estão presentes saiam do equipamento. Diferentemente de um becker, por exemplo, que tem as paredes retas, se assemelha com um copo comum, ele, caso a gente chacoalhe ele assim, agite, é possível que derrame e queime e fira quem está manuseando o nosso equipamento. E o outro equipamento bastante utilizado é a pipeta, certo? Que é esse equipamentozinho que está aqui com fundo azul. E essa pipeta, ela serve para tirar uma quantidade específica de uma certa solução que você deseja trabalhar. Então, ela consegue puxar, sugar através de uma pera, certo? Que é colocado na sua parte superior. E com essa pera, quando você pressiona ela e solta, ela vai succionar a solução até uma quantidade específica que você queira retirar dela, seja 10 ml, 20 ml, 50 ml. Existem pipetas que medem quantidades bem distintas e diferentes, né? Aí de volume. Esses, então, são os principais equipamentos que nós vamos utilizar para uma titulação. Professor, mas como é que funciona essa titulação? Iremos ver agora no próximo slide. Então, a titulação vai funcionar da seguinte forma. Nós iremos adicionar um ácido numa base para que eles se neutralizem, certo? A principal reação que acontece na titulação é a de neutralização. Ou então adicionaremos uma base no ácido a fim de que aquele ácido se neutralize, ou seja, o pH se torne 7. Porque sabemos que pHs inferiores a 7 são de soluções ácidas e pHs superiores a 7 são soluções básicas. Então vamos supor aqui no nosso primeiro GIF que eu tenho aqui um Erlenmeyer, né? E nesse Erlenmeyer, supostamente eu coloquei uma solução do tipo ácido. Para neutralizar esse ácido, eu coloquei na minha bureta uma base, na verdade, uma solução básica. Com isso, eu vou gotejar, vou despejar a nossa solução básica até que a nossa solução ácida ela neutralize, ela tem um pH 7. Professor, mas como é que eu vou saber o momento exato em que essa solução vai se neutralizar? Bom, para isso existe um indicador, certo? Que ele vai indicar, através da coloração, se essa solução ela é um ácido ou se é uma base. E um dos principais indicadores conhecidos é a fenolftaleína, que quando está na presença de meios ácidos, ela é incolor, mas quando ela está em meio básico, ela tem uma coloração vermelha ou arrosticado, certo? Uma tonalidade rosa bem escuro. Então, ó, no momento em que eu adiciono a nossa base no nosso ácido, aquele ácido, no momento em que torna um pH neutro e está passando para básico, ele vai apresentar uma coloração rosa clarinho. E nesse momento eu fecho a nossa bureta, certo? Para que não goteje mais base. Nesse momento eu sei que a nossa reação neutralizou. E com isso eu vou saber a quantidade de base que eu utilizei para neutralizar o meu ácido. Sabendo esse valor, que é o valor de neutralização, eu vou conseguir calcular a concentração de ácido na minha primeira solução lá. Vou saber também o número de mols desse ácido. Então, aqui eu trouxe um gráfico, tá? Ilustrando a variação de pH pela quantidade de volume no Erlenmeyer. Veja que inicialmente ele tinha a nossa solução do Erlenmeyer tinha um pH muito baixo, né, que é o característico do pH ácido, e ao adicionarmos a nossa base, o pH foi aumentando, até que aparece essa reta aqui vermelha e um ponto, que é o ponto de neutralização, o ponto de viragem, certo? Que ele passa de um ácido para uma base.
Por isso que a coloração muda, ó, a fenolftaleína que foi adicionada lá, ela muda a coloração dela, se tornando rosa, né? Porque está na presença de uma base. Então vejam aqui, ó, no nosso segundo Erlenmeyer, que está sendo adicionado, está gotejando o nosso sal no Erlenmeyer. E veja que ele está sendo agitado, ó, e ele adquire a coloração rosa, que atingiu o ponto de viragem. Então, o objetivo para essa titulação é saber a quantidade exata que vai ser medida aqui, ó, que ela é graduadozinho, de sal que a gente utilizou. E com esses valores de sal utilizado, de concentração do nosso sal, não, desculpa, gente, da nossa base, tá? O produto que vai ser um sal. Desculpa por ter falado sal. Então, a quantidade de base que a gente utilizou, a concentração de base que a gente utilizou, pode ser calculada aqui na bureta, tá? Medido pelo volume. E com isso nós encontramos também o número de mol utilizado. Pela equação da nossa reaçãozinha lá, entre o sal e a base, nós conseguimos calcular as concentrações do nosso ácido, certo? Também o número de mol do nosso ácido, consequentemente. E essa é a finalidade da titulação. Então vamos aqui para o enunciado da nossa primeira questão. Só abrir. Opa, pronto. Vamos aqui então para o enunciado da nossa primeira questão, que ele fala o seguinte: os exageros do final de semana podem levar o indivíduo a um quadro de azia, principalmente aquele pessoal que gosta muito de comer besteira no final de semana, de beber, né? Refrigerante, claro. Então, ó, a azia pode ser descrita como uma sensação de queimação no estômago, provocado pelo desbalanceamento do pH estomacal, devido ao excesso de ácido clorídrico. Um dos antiácidos comumente empregados no combate à azia é o leite de magnésia. O leite de magnésia possui 64,8 gramas de hidróxido de magnésio. Então, está dando uma concentração, ó, comum aqui, ó, que está gramas por litro de solução. Então, a concentraçãozinha comum. Qual a quantidade de ácido neutralizado ao ser ingeridos 9 ml de leite de magnésia? Então, a quantidade de ácido neutralizado, a solução final, o nosso produto, ele não vai ser ácido nem básico, ele vai ter pH neutro, porque ele está sendo neutralizado. Aí ele dá os dados, massas molares, certo? Em grama por mol a menos 1, ele dá magnésio, que é 24,3, cloro, que é 35,4, oxigênio 16 e hidrogênio 1. E dá as alternativas A, B, C, D e E. Então, ó, seguindo lá a nossa sequência, a primeira coisa que nós temos que fazer é escrever a nossa reação. Então, tem aqui ó, HCl reagindo com o leite de magnésia e tendo o nosso produto. Vejo que inicialmente não estava balanceado, né? Então, nós precisamos ter ó, um quociente 2 aqui para o HCl, ou seja, 2 mol de HCl vai reagir com 1 mol do leite de magnésia para formar MgCl, que é um sal, tá? Mais água. Então, para que esteja neutralizado, nós temos que ter uma proporção de 2 para 1 para 1. Pessoal, esse exemplo eu estou respondendo aqui no computador, porque ele é pequenininho, é curto, dá para a gente responder aqui. E porque no quadro vocês viram que não ficou tão visível, né? Encandeu um pouquinho. Então, nem tudo é perfeito, aqui a letra não está muito boa. Mas espero que dê para compreender. Então, nós achamos aqui a nossa reação, né? Estequiométrica. Eu já fiz aqui a proporção, que já pulei nossos passos, mas não tem problema, vocês podem fazer já assim também. Segundo, nós temos que calcular o número de mols dos nossos reagentes. Temos que calcular o número de mol de HCl e o número de mols do nosso MgOH, que é o nosso leite de magnésia. Mas vejam que ele não deu o volume para HCl, não é verdade? E ele não deu a concentração, não deu o número de mols, não deu nada, nenhum detalhe sobre o HCl. Ele deu somente os detalhes da nossa base. Lembra um pouco lá da titulometria, que através dos valores da nossa base nós conseguimos encontrar o número de mol do HCl, que é justamente o que ele quer aqui na nossa resposta. Então vamos lá. Para isso nós temos que achar o número de mols do leite de magnésia.
Veja lá, ó, que se em 64,8 gramas nós temos 1 litro de solução, né? Ó, a cada 64,8 gramas de hidróxido de magnésio, nós temos 1 litro de solução, que é o nosso valor de concentração. Então, qual é a nossa massa de hidróxido de magnésio para 9 ml de solução? Ó? Quer dizer assim, ó, qual a quantidade de ácido a ser neutralizado ao ser ingerido 9 ml de leite de magnésio? Então, qual é a massa desse leite de magnésio em 9 ml? Aí aqui a gente faz uma regrinha de 3. Com essa regra de 3, nós achamos a massa que tem em 9 ml de leite de magnésio. Com essa massa, eu consigo calcular o número de mols do leite de magnésio? Consigo. Como é que eu posso calcular? Número de mols, né, é igual a massa dividido pela massa molar. É a equaçãozinha, ó, número de mols de soluto é igual a massa de soluto na nossa solução, né, dividido pela massa molar. Pessoal, essa massa molar ele já não nos dá o valor exato já no enunciado da questão, mas sabemos que podemos calcular a massa molar do leite de magnésio, que é esse aqui, ó, através desses dados de massas molares. Veja que no leite de magnésio nós temos 1 mg, então seria 24,3, mais duas massas de oxigênio, veja aqui que nós temos um índice 2, então duas vezes a massa do oxigênio, que é 16, então seria 24,3 mais 32, mais duas vezes a massa do hidrogênio, que seria 2 vezes 1. Então é 24,3 mais 32 mais 2, tá? Então, ó, nossa massa molar do leite de magnésio é 58,3 gramas. Então, nosso resultado, que é dividindo aqui, ó, 0,583 gramas de leite de magnésio dividido pela massa molar dele, que é 58,3, nos deu 0,1 mol. Ou seja, para 9 ml da nossa solução de leite de magnésio, nós vamos ter 0,01 mol de MgOH2. Tá? Pelas proporções, e fazendo lá o nosso terceiro passo para saber se tem algo em excesso ou não, claro que não deve existir nada em excesso, já que é uma relação de neutralização, não é verdade? Então, ó, se eu tenho 0,01 mol de MgOH, né, que é o nosso leite de magnésio, eu vou ter que ter o dobro disso, que é HCl. Então, com 0,01 mol desse, eu consigo neutralizar 0,02 mol de HCl. Isso graças às nossas proporções estequiométricas. Se eu sei o número de mols que eu tenho aqui, eu consigo descobrir o número de mols que eu vou neutralizar aqui, ó, no nosso primeiro reagente, tá? Que é o dobro, ele consegue neutralizar até o dobro. Se esse valor aqui, ó, fosse 3 HCl, tá? Se desse um balanceamento correto para 3 HCl, 1 mol de Mg iria neutralizar 3 mols de HCl. No caso, como é 2, então, ó, nós vamos ter uma resposta de 0,0, opa, que zero feio, 2. Sendo, portanto, a alternativa D. Compreendido, né, pessoal? Vamos para o próximo exercício. Então, vamos aqui para o enunciado da nossa segunda questão. Ela fala o seguinte: na titulação de 40 ml de uma solução de soda cáustica, NaOH, de concentração 3 mol por litro. Então, ele já nos dá o volume da nossa soda cáustica e dá também a nossa concentração em quantidade de matéria, que é 3 mol por litro. Foi utilizado uma solução de ácido sulfúrico de concentração 1,5 mol por litro. Nosso ácido sulfúrico é H2SO4 e ele nos deu o volume disso aqui, ó. De acordo com a equação a seguir. Vejam que ele já deu o nosso primeiro passo a se fazer, que é a reação e verificar se ela está balanceada. Gente, verificar se ela está balanceada é um passo muito, muito importante, certo? Muitas provas costumam confundir os alunos em já dar a reação, mas não dar ela balanceada. E os alunos não balanceiam, fazem direto,
por estar acostumado nos livros didáticos, ela já vem balanceada. E no final erra o resultado, certo? Então, primeira coisa, verificar se ela está balanceada. Aí na casa de vocês, quando vocês verificarem, vão ver que aquele dá aqui no enunciado já está assim balanceada. E com base nessas informações, é correto afirmar que o volume em litros do ácido utilizado na titulação da soda cáustica é... Ó, gente, eu nas pressas para resolver aqui, ó, coloquei que 1,5 mol por litro era o nosso volume, mas nós sabemos que mol por litro é a unidade de medida de concentração molar, né? Ou concentração por quantidade de matéria. Desculpem aí o erro grotesco, tá? Mas no momento que eu fosse resolver a questão, eu iria visualizar, né? Porque no próprio enunciado ele já pede o volume em litros. Então, o que a gente quer calcular? O volume para a soda cáustica. Então, vamos aqui, ó. Primeiro passo, ele já nos deu, né? Como eu já falei. O segundo passo é calcular o número de mols, tanto para a soda cáustica como para o nosso ácido sulfúrico. Vamos calcular primeiro aqui para a nossa soda cáustica. Número de mols de soluto é igual ao volume vezes a nossa concentração e quantidade de matérias. Então, nossa soda cáustica aqui, ó, nosso número de mols de soda cáustica vai ser 3 mol por litro vezes 40 ml. Veja que aqui ele nos dá em ml e aqui ele nos dá em litros, mol por litros. Então, aqui é 0,04 litros. Então, seria 3 vezes 0,04. Então, vamos estar aqui, ó, 3 vezes 0,04. O que nos daria número de mols igual a 0,12 mols. Não é isso? 0,12 mol. Pessoal, novamente, desculpe a letra aí que não está perfeita, certo? A gente não tem o equipamento correto para estar escrevendo aqui na tela, mas acredito que dá para todo mundo compreender porque eu também estou falando esses valores. Então, calculamos aqui o primeiro valor. Vou apagar aqui. Se vocês quiserem copiar aí no caderno de vocês, vocês pausem o vídeo e voltem um pouquinho, porque a gente tem pouco espaço aqui na tela. E agora nós temos que calcular o número de mols para o nosso H2SO4. Professor, como é que eu faço isso? Se ele não deu o volume e não deu só deu a nossa concentração, na verdade? Então é simples, ó. Nós iremos fazer aqui a relação para saber quem está em excesso, quem é o limitante, né? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho uma proporção de 1 para 2 para 1. Quando não aparece, né, a gente assume que seja 1. E temos 2 de água. Mas esse 2 de água não vai ser utilizado na questão, então a gente podemos esquecer. Proporção de 1 para 2 para 1. Então, veja. Se eu utilizei 0,12 mols de soda cáustica, eu só tenho que utilizar a metade desse valor aqui, ó, de ácido sulfúrico, né, para que a reação seja neutralizada. Porque soda cáustica não tem que ser o dobro do nosso ácido sulfúrico, na verdade, a proporção é de 1 para 2. Então, eu vou dividir esse 0,12 por 2. Tá? Então, dividir esse valor por 2. Então 0,06. Então, eu utilizei 0,06 mols de ácido sulfúrico para reagir com 0,12 mols de soda cáustica, dando 0,12 do nosso produto, que é o Na2SO4, nosso sal. Tá? Então, ó, calculei o número de mols. Com esse número de mols, eu consigo calcular o volume? Consigo, porque eu já tenho a concentração, eu já tenho o número de mols, só me falta o volume. Vou escrever aqui a nossa equação. Eu vou apagar essa aqui de baixo para facilitar. Vejam, ó, que eu tenho o número de mols igual ao volume vezes a nossa massa
Desculpa, vezes a nossa concentração de quantidade de matéria, não é isso? Então, número de mols que a gente calculou, 0,06. Opa, que 6 feio. Ô, luta. Igual ao nosso volume, que é o que a gente quer descobrir, vezes a concentração, que foi, ele nos deu aqui no enunciado, que é de 1,5 mol por litro. 1,5. Eita, 5 feio. 1,5 mol por litro. Passando 1,5 aqui para o outro lado, dividindo, nós vamos ter 0,06 dividido por 1,5. Com isso, nós obtemos a nossa resposta, tá? Fazendo essa divisão, nós vemos que o valor para a nossa resposta é 0,04, certo? Então, nós temos 0,04 litros, ou 40 ml. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida, vocês sabem que pode me contatar via WhatsApp e também via Instagram, qual rede social vocês preferirem. E aguardo por vocês, tá? Fica aí nas propostas de estudos as questões que vocês vão ter que resolver, que vocês sabem que são aquelas referentes ao capítulo. Um beijo e saudade de vocês. Se cuidem.